Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios do podcast Direta Sem Café. Hoje vamos falar sobre um tema muito comum e talvez pouco falado: a relação da geração Z com a saúde sexual e com as infecções sexualmente transmitidas. Para isso, temos aqui a doutora Sofia Refóis. Muito boa tarde, doutora. Olá, boa Seja tarde, muito Filipa. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. Fale-nos, antes de mais, um bocadinho sobre o seu percurso até aqui e sobre o seu percurso nesta parte da sexologia. Eu licenciei-me exatamente nesta casa há mais de 20 anos e, portanto, já exerço psicologia clínica exatamente ao mesmo tempo em que finalizei aqui a licenciatura. E também foi nesta casa que eu tive contacto pela primeira vez com a área da sexualidade. No mestrado, estava eu no terceiro ano de faculdade, no mestrado que houve, organizado pelo curso de Psicologia, pelos professores, pela a parte toda técnica do curso, e adorei. Adorei ver as diferenças que existem dentro da própria sexualidade. É um mundo. Quando finalizei os estudos da licenciatura, inscrevi-me então no mestrado, aqui também na mesma casa, no mestrado de Sexologia. Portanto, e aqui foi, em termos profissionais, em termos académicos, foi o meu primeiro contacto com esta área. Académicos porque foi quando comecei a estudar, e profissionais porque ao mesmo tempo também comecei a exercer prática clínica já na vertente da sexualidade. Findos há alguns anos, rumei até Espanha, até Salamanca, onde doutorei-me na área da sexualidade. Portanto, já são 20 anos de prática clínica em psicologia propriamente dita e também na terapia sexual, não só em clínica privada, mas também colaborando com IPSS, portanto com instituições privadas de solidariedade social. Certo. Doutora Sofia, estamos a assistir a um aumento preocupante das infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens da geração Z. O que é que acha que está por detrás deste crescimento? Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva em primeiro lugar. Eu creio que este aumento, ou o suposto aumento das infecções sexualmente transmissíveis, são transversais a todas as gerações, não só a geração Z. Portanto, isto é transversal porque há pessoas já com os seus 60 anos que estão a serem diagnosticados pela primeira vez por alguma infecção sexualmente transmissível. O que poderá estar a ocorrer são vários fenómenos. Primeiro, há mais pessoas a serem testadas. As pessoas têm mais consciência da sua própria saúde. Existem mais possibilidades para as pessoas se testarem. Hoje qualquer pessoa pode ir a uma farmácia, por exemplo, comprar o teste para o VIH e fazer o teste em casa, apesar de existirem instituições que o fazem gratuitamente. Existem também várias consultas no país que fazem testes gratuitos às infecções sexualmente transmissíveis, para além do VIH. É o caso da Liga Portuguesa contra a SIDA, que é a instituição para a qual eu colaboro, e é em nome da Liga que eu estou cá, e que faz às hepatites também e à sífilis. E depois existe outro conjunto, outra panóplia de infecções, que são as clamídias e as gonorreias, que estas, portanto, clamídia, gonorreia e sífilis, são aquelas que mundialmente parece estar a aumentar a sua incidência, portanto, o aparecimento de novos casos. Falou aqui num ponto importante, que é o facto da pessoa estar informada. É muito importante, mas na geração Z nós temos muita informação. Fake news e também informação correta. Mesmo com toda a informação que há muito o estigma de não ser falado, de tentarmos não falar sobre o assunto, do que é que pode ser a reação de outra pessoa, se outra pessoa quer falar, se está à vontade. Porquê que existe todo este estigma à volta deste assunto, na sua opinião? Em primeiro lugar, a informação que vai-se buscar. E essa informação tem que ser filtrada. E isso pode ser algo que pode ser ensinado mesmo às crianças. Onde é que poderão filtrar a informação? Quais são... Se nós estamos a falar de uma questão de saúde,
se calhar os sites com informação mais adequada onde vamos ou onde deveríamos ir buscar informação é a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, o site da Organização Mundial de Saúde, ou o site da DGS. Portanto, não é colocar palavras aleatoriamente no Google, não é? E ele vai buscar um conjunto de links e nós às vezes nem sabemos o que é que estamos a clicar. Portanto, é importante sabermos onde é que podemos ir buscar efetivamente a informação que nos parece a nós que está adequada, que é precisa e que é clara. Depois, quando há dúvidas, deverão ser esclarecidas. Com quem de direito? Muitas vezes com os nossos médicos de família, por exemplo, ou com alguém em casa com quem tenhamos abertura para questionar também. Portanto, este esclarecimento de dúvidas é muito importante, porque todos nós, sejam os jovens, sejam as pessoas da minha idade, sejam os mais velhos, todos nós temos dúvidas na nossa vida. É verdade. E às vezes não é fácil de esclarecermos, não é? E, portanto, convém sabermos a quem é que podemos ir fazer a questão. Eu, se quiser falar sobre, sei lá, uma receita, eu não vou ter com um psicólogo, com um colega meu. Exatamente. Portanto, vou ter com alguém que eu, na minha ótica, acho que saiba alguma coisa sobre a gastronomia e sobre a confecção de pratos. Portanto, para tentar esclarecer, isto é só para dar aqui um exemplo leve. Portanto, este poderá ser, e isto é muito importante, Filipa, o facto de você, geração Z, terem um conjunto enorme, dos mass media, é tudo, não é? A informação chove de todo lado, é de todo lado e a toda a hora, mas a maior parte dela não está clara, não está concisa, está cheia de ruído, e é necessário haver a capacidade de descodificar e de ir aos sítios certos. Sente que também é importante as escolas, as universidades falarem sobre este assunto com os alunos? Sim. Porque mesmo não tendo esta abertura em casa, pode ser possível ter nestes espaços escolares, e é importante, se calhar até mesmo tendo nos dois sítios a abertura, ter experiências diferentes de comunicação. Sim. Ter os nossos pais a falar-nos de uma coisa, mas os professores se calhar a falar de outra forma sobre o mesmo assunto, que abre-nos mais os horizontes. Sim. Agora, é preciso que sejam pessoas formadas. Claro. Nas universidades, nas escolas, nós não podemos pedir a um professor de português ou um professor de matemática ou outra disciplina qualquer para falar de educação sexual colocando os nomes próprios. Se eu digo que isto é o nariz, porquê é que eu não digo que uma mulher tem uma vagina e um homem tem um pênis? Porquê é que eu tenho que lhe dar outro nome? Exato. Não é? Mas às vezes nós temos que perceber que cada um de nós tem as nossas idiosincrasias. E se eu não sou formada na área, se calhar tenho mais dificuldade em abordá-la. Exatamente por essas idiosincrasias. Ou porque não sei como fazê-lo. Ou porque tenho as minhas crenças. Porque se, imagine, fui educada religiosamente num colégio de freiras e, portanto, cresci com a ideia de que a masturbação é um pecado. Se eu tenho esta ideia, como é que eu posso falar da masturbação de uma forma adequada, sem colocar todas as minhas crenças na informação que vou passar? Posso não colocar verbalmente, mas a nossa comunicação não verbal diz muito mais do que aquilo que nós verbalizamos. Portanto, nós não podemos obrigar, nem achar que um professor que não é formado na área tenha que ter a capacidade ou as ferramentas para ultrapassar estas dificuldades pessoais para falar sobre estes assuntos. Correto. E existe um decreto, Filipe, existe um decreto-lei em que todos nós temos direito à educação sexual. Infelizmente ela não é colocada em causa, ou não está colocada, não existe, Sim. não é? Nas escolas não existe, e quando é falada pontualmente aqui, ali, acolhi. Nós habitualmente, enquanto Liga, costumamos ir às escolas falar fazer ações de sensibilização sobre as infecções sexualmente transmissíveis, com enfoque no VIH, mas não também abordando todas as outras. E posso dizer que a maioria dos jovens tem a ideia de, por exemplo, a pílula previne o VIH. Pois. Que não é o caso. Não é o caso. Portanto, nem nenhuma infecção sexualmente transmissível. Nenhuma. Os únicos comportamentos que previnem que nós
possamos ficar infectados com alguma infecção sexualmente transmissível é a abstinência sexual. Ora, sendo o ser humano um ser sexual, não se espera que a maior parte de nós adote este comportamento para o resto das nossas vidas. Exato. E é o uso do preservativo. Mas depois há aqui outra questão. Têm uso do preservativo, mas sabem utilizar o preservativo? Sabem colocar o preservativo? Não é ensinado. Foi-lhes ensinado. Exato. Nós fazemos é muito interativa as nossas ações de sensibilização, porque acho que é assim também que nós aprendemos na vida, aprendemos uns com os outros. E assim consegue captar a atenção dos mais jovens hoje em dia. Exatamente, e Exato. nós aprendemos de facto e aprendemos imenso com eles também. E uma das dinâmicas que fazemos é perguntar a alguém da audiência se quer vir colocar um preservativo. Nós temos um modelo de pênis e se quer vir colocar um preservativo. Há sempre alguém que se voluntaria, habitualmente um jovem do género masculino. E o que é certo é que a maioria não sabe colocar o preservativo, ou pelo menos aquele jovem que nós acreditamos que espelhe a audiência toda que está sentada a assistir, ou pelo menos a maioria da audiência que está sentada a assistir, não sabe colocar o preservativo. E nós estamos ali não é para criticar nem para julgar, é para ensinar. Exatamente. Olha, da próxima vez tenta fazer assim, explicar porquê. Os miúdos gostam de perceber porquê. Porquê que as coisas têm que ser feitas desta forma? Ou porquê que não podemos ir por ali, temos que ir por ali? O facto de a maioria não saber colocar um preservativo pode levar ao rompimento do mesmo. Exato. O facto da maioria não olhar, e quando digo a maioria não é só os jovens, não olhar para a validade de um preservativo pode levar a que o mesmo também se rompa. Portanto, eu diria que sim, que a informação está lá. A forma, depois como o fazem, é que não é a mais adequada. Depois há outra situação, que é a banalização das infecções sexualmente transmissíveis. Ora, como o VIH deixou de ser um bicho, não é? Algo que assuste, porque já não existe esta sentença de morte que existia há 20, 30 anos atrás. Sim, hoje em dia já se tem uma qualidade de vida completamente já há diferente, qualidade de vida já. Que não existia anteriormente. Exatamente. Portanto, estas pessoas, de facto, podem ser pais, ser mães, ter uma carreira, Exato. ter a sua vida social. Há como controlar a situação. Precisamente. Basta estarem com uma boa adesão terapêutica. Exato. Obviamente que há casos pontuais em que mesmo a adesão terapêutica interfere porque há aqui alguma resistência à medicação, mas isso são casos muito específicos, muito pontuais. A maioria destas pessoas basta ter uma boa adesão terapêutica para conseguir ter uma boa qualidade de vida e uma esperança de vida idêntica à da população geral. E já disse há pouco e volto a reforçar que nunca é demais reforçar esta ideia importante. E que fique. É bastante importante E lá que em não casa. se pega com um beijo, que não se pega com um abraço e, portanto, não é assim que se transmite, está Sim, bem? é importante retirar esse Sim, estigma, sim, realmente. não é assim que se transmite. Mas uma pessoa que vive com VIH, se está com carga viral indetectável há pelo menos 6 meses, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a probabilidade de infectar alguém é 0. Nós, Liga, continuamos a defender o uso do preservativo, porque não há só VIH. E era aqui que estávamos a chegar, é a tal banalização. Ora, se eu tenho, para mim, o VIH é a infecção, porque é aquela que tem, em termos físicos, as repercussões mais graves, e se este momento está controlado, portanto, deixou de ser o tal bicho de 7 cabeças, todas as outras eu sei que a maioria tem cura, porque a maioria das infecções tem cura. Praticamente todas têm cura. Portanto, o que acontece é que, então, se tem cura, porquê é que eu vou me preocupar em usar o preservativo? Pensamento errado. Pensamento errado. Exato. Porque as infecções sexualmente transmissíveis, primeiro para sabermos se estamos infectados, temos que nos testar. Essa é a primeira. Eu não sei se a Filipa está infectada ou não, olhando para si. Nem a Filipa sabe se eu estou ou não, olhando para mim. Até eu posso não saber. Precisamente. É isso mesmo. Exatamente. As próprias pessoas podem estar infectadas e não ter essa informação, não ter essa consciência, porque não se testaram. Portanto, isto é bom que fique também lá para casa. Nós só sabemos se estamos infectados se nos testarmos. É importante. Importantíssimo. E qualquer um de nós pode se infectar, seja com VIH, com a sífilis, com a gonorreia, com a clamídia. Importante testar. Exatamente, é muito importante. Mais uma vez, obrigado pela sua Obrigada participação eu, no Filipa. nosso podcast. Obrigada Foi pelo realmente muito importante e acredito que tanto eu como lá em casa aprendemos todos muito consigo hoje.
Agora assim, que está aí em casa, se teve alguma dúvida, se ainda quer fazer alguma questão, pesquise, procure. Fale com família, amigos ou até mesmo com um profissional de confiança. Vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigada!